Pessoal, boa noite. Já dá pra ver aqui do que a gente vai falar hoje, né? Nada mais e nada menos que o Exorcista 2, o Herege, trilha sonora lançada no dia 17 de junho de 1977. Vamos lá. Tudo começa em 1973, quando pegaram um livro do autor William Peter Blatty e decidiram transformar ele no clássico do terror. E vamos lá, que filme, né, gente? Meu povo, quem assistiu Exorcista sabe do que eu tô falando. Exorcista 2 chegou nos cinemas, a Warner Bros. Entrou pra história. Foi aquele alvoroço. Todo mundo estava esperando um novo fenômeno na história do terror, como foi o Exorcista. E nas primeiras semanas a gente deteve recordes em questão de fila, venda de bilheteria, porém depois o marketing boca a boca foi vazando, foi se espalhando. E a gente começou a ter as sessões de O Exorcista 2, o Herege vazia e entrando como uma das piores filmagens já feitas na história do cinema. Esse filme ele foi dirigido por John Boorman. John Boorman, no caso, era uma pessoa que se recusou a ser o diretor do clássico lá de O Exorcista em 1973, para quem não sabe. E conforme ele viu o sucesso estrondoso, porque até então ele dizia que não gostava da história, achava o filme muito, vamos dizer, massacrante quanto à história da garota McNeil. Até chegou a dizer que era um filme infeliz devido à situação que a garota era colocada. Mas devido ao estrondo e o convite para dar continuidade ao Exorcista 2, o Herege, porque Frank e o Blatty, no caso William Peter Blatty, o autor da história de O Exorcista, William Frank, o diretor do filme O Exorcista, se recusaram a entrar nessa história, porque eles diziam que o Exorcista tinha que parar exatamente onde ele parou. Não teria para que mexer naquilo. Ainda mais depois de certas coisas que eu vou dizer aqui mais pra frente. Então, Boorman viu uma chance ali de, opa, isso aqui dá dinheiro e eu vou entrar nessa. E ele entrou. E realmente ele entrou e pegou e falou, agora vou fazer a destruição do clássico do terror de 1973. Assim dá a entender. Depois que a gente trabalha a aceitação desse filme, começa a entender o que esse filme realmente quer passar, a gente começa a dar um crédito para ele. Mas até então, eu não vou negar para você, é complicado o início de O Exorcista 2, o Herege. A primeira vez que você assiste esse filme, você fica transtornado, você fica chateado, você fala, pombas, eu fiquei 2 horas aqui esperando essa garota ser possuída, ou ela ter alguma coisa relacionada ao que a gente viu no primeiro filme, e nada disso acontece, o filme termina e nada. Então assim, deixa eu tirar desse acrílico aqui para parar um pouco esse reflexo todo, né? Melhorou um pouco, agora deixa eu tirar. Já já a gente vai falar dessa mídia aqui, né? Aqui a gente está falando do quê? Da trilha sonora de O Exorcista 2, o Herege, composta por quem? Nada menos do que Ennio Morricone. Então, assim, a gente tem uma trilha sonora fantástica. Quem conhece Ennio Morricone sabe do que eu estou falando. O Ennio, ele, nossa, sem palavras. Ele tá em A York, a Baleia Assassina, de 1977 também. Olha, eu não sei explicar em quantos ele tá aí, mas ele tem muita coisa boa. Simplesmente quando eu tô num filme que eu escuto a trilha sonora, eu falo, opa, isso aqui é Ennio Morricone, porque ele tem a característica dele nas suas trilhas sonoras. É fato, a gente conhece quando é Ennio Morricone. E eu acho que deram a trilha sonora desse filme para a pessoa certa para fazer a questão do Reagan tema, né? O tema de Reagan. Quanto a isso, eu acho que foi um prato cheio, ficou perfeito, não tenho do que falar. Há algum tempo já que eu tô com esse produto em mãos, tá? Tem bons anos aí, eu acho que eu estava em meados da faculdade quando eu consegui isso. Você pode ver que ele é um produto original da Warner Music, que tá aqui ainda no acrílico, né, o símbolo. Quando se iniciava o Exorcista e o Exorcista 2, o Herege, o VHS, a gente tinha esse símbolo da Warner aparecendo, né? Nossa, muito nostálgico isso. E ter a trilha sonora, esse CD aqui, com isso aqui ainda, significa que realmente eu tô com o produto 100% original e, assim, maravilhoso, fantástico. Tem algumas coisas que eu digo assim, poderia ter sido melhor. Calma aí, gente, desculpa aí que tá desfocando um pouco aí, mas eu não sei por que tá acontecendo isso. Eu tô com a mesma iluminação, eu não tô entendendo esse desfoque todo. Mas enfim, continuando o assunto. Eu já disse, essa trilha sonora chegou nos cinemas no dia 1º de junho de 1977. Claro que ela chegou no formato em LP, com a capa exatamente igual a do filme, que depois eu vou colocar foto aqui. Aliás, eu não preciso nem colocar foto, porque depois vai ter aqui, eu vou mostrar pra vocês qual é essa imagem
que a gente tem na capa do LP de 1977. Esses LPs estão sendo relançados hoje, em 2023, eu acho que já tem um ano atrás aí, né? 2022, 2021. Tanto de O Exorcista, que veio capa dupla, um LP de capa dupla com a arte maravilhosa. Só que a gente tá tendo uns preços exorbitantes aí, né? Tá de 600 a 680 um LP desse. E agora também saiu o Exorcista 2, o Herege. Né? Exatamente com a mesma capa do filme, aquela coisa toda, a gente tá achando ele em torno de 500 e 575 reais. São LPs aí, eu falo, gente, é disco de ouro, isso não é LP, é disco de ouro. É. Então, em 1977, a gente teve o lançamento desses LPs da trilha sonora. Só que em 2001, quando a gente já estava no mercado do compact disc, né, do CD, eles falaram, vamos relançar essa trilha sonora. E relançaram com essa nova arte que está aqui na capa. E pelo que eu vi, o original dele está aqui atrás. A gente teve a gravação dele. Né? Deixa eu tentar trazer aqui esses reflexos maravilhosos. A gente teve a gravação dele, eu acho que em Germânia. Isso, Made in German. É isso mesmo. Warner Music. Manufacturing. 1977, aqui foi a gravação, ó, Warner Bros. Records. Em 2001 foi o relançamento dele, exatamente. A gente teve a gravação em Germânia lá em 1977 e depois a gente teve o relançamento agora em 2001. Yeah. A gente tá falando que é de 22 anos atrás. Vamos tirar esse encarte daqui. Eu acredito que o que fazia as pessoas saírem correndo do cinema quando se tratava de O Exorcista 2, o Herege, logo no início dele, eu acho que nem tanto. Mas isso, o fato dessa garota entrar em sincronia com esse tal sincronizador que fazia ela voltar lá naquele quarto onde ela foi possuída, levando com ela sua psiquiatra, que é interpretada aí por Louise Fletch, né? E de vez em quando ela intercalava ali com o Padre Lamont, que é interpretado aí por Richard Burton. Mas, gente, vamos lá. Eu quero mais falar da trilha sonora, mas quanto a essa trilha sonora, as informações são poucas, né? Toda trilha sonora, ainda mais quando se trata de um filme de terror antigo, assim, fica muito difícil ter o que falar. O que eu tenho para falar é que Ennio Morricone caprichou, ele acertou, ele fez duas versões aqui do tema Reagan, né? A gente tem essas duas versões aqui do tema Reagan, a gente tem Reagan Temas Final e a gente tem Reagan Temas Float Sound, né? Que é o som flutuante. Tem uma faixa aqui que não aparece no filme, mas depois eu vou falar aqui no encarte, que a gente tem aquela monte de cenas sobrepostas que aparece no filme, no decorrer do filme, né? Tentando trazer a Reagan possuída, que vira um desastre. Aqui, ó. Lançado pela primeira vez em CD, remasterizado, music, motion pictures, fotos do filme, é isso mesmo. Artes, essas cores aqui não ficou ruim porque realmente combina com o que a gente tem aqui nesse encarte, né? Bateu os tons, né? Vamos lá. Aí a gente vai para onde? Vamos lá, desenrolar esse encarte. Mas, pô, poderia ser um livreto, concordo. Mas lá na frente, depois eu vou mostrar por que que ele não é um livreto. Ah, tá aqui as letras das músicas, depois eu vou colocar as faixas aqui, tudo traduzida, tá? Vamos lá. A gente tem a primeira aqui, tema de Reagan final. Aí a gente tem uma música com o nome do fulano, né? Eu não curto falar esse nome, eu acho que não é uma coisa legal de se falar dentro de casa. Não é que eu tenha fé ou crença nesse tipo de coisa, jamais. Mas eu acho que não é uma coisa... No começo eu achava que era uma criação, era algo fictício do filme, que eles tivessem criado, né, para fazer a história do filme e tudo, né, até do livro também. Mas quando eu fui pesquisar, não, realmente existe, ou não sei bem, tá na lenda aí essa entidade aqui. Tem até a história de quem que ele é filho, um negócio... Olha, eu parei de ler por ali porque não me interessa, deixa ele lá e eu aqui. É um negócio assim que, sabe, não dá para mexer com esse tipo de coisa não. Vai lá saber, né? Eu procuro deixar as coisas do jeito que são. A gente tem 13 faixas, a gente tem um total, acho que, pelo que eu me recordo, esse CD, quer dizer, né? Ele tem uma duração aí, eu acho que de 32 ou 34 minutos. Acho que são 32 minutos e 54 segundos, alguma coisa assim, eu não tenho, já esqueci essa informação. Aí a gente tem Reagan Temas, a gente tem essa música aqui, ó, tema de Exorcist 2, né?
melodia interrompida, som suspenso. Aí a gente tem essa sexta faixa que é Great Bird of the Sky. Essa faixa ela não toca no filme em nenhum momento, tá? Mas ela leva muito a Reagan, né? Ela tem uma familiaridade ali com o tema de Reagan, né? E em tradução é o Grande Pássaro do Céu. E a gente, no decorrer do filme, a gente tem muita história do gafanhoto do bem e o gafanhoto do mal. E divide também muitas vezes a Regan possuída por Pazuzu e a Regan que foi salva pelo Padre Merry. Acabei de falar o nome do bendito sem querer. Veio, né? Saiu. Já foi. Depois eu vou colocar todas as traduções aqui, mas assim, o que eu escuto aqui de vez em quando eu tô afim, eu nem coloco isso pra tocar, tá, meu pessoal aí? Porque tem uns negócios aqui que quando. Olha, não dá. É um batuque aí, uns negócios aí que dá vontade de sair correndo de dentro de casa e não voltar mais, porque é pra dar medo, sabe? Uns negócios aí que o Ennio Morricone compôs que tá ótimo pro filme, mas pra você sentar e escutar, você fala, meu amigo, não dá. Parece que tá chamando alguma coisa, sabe? Deus me livre. Vamos ver o resto desse encarte. Vou pedir um pouquinho de paciência aí, tá? Mas vai ter que ser do jeito que dá. O encarte é chato pra caramba porque ele não é um livreto. É como te diz, depois eu vou te explicar porque que ele não é um livreto. O que é muito chato. Muito chato, mas lá no final a gente vai ver porque ele não é um livreto. Mas mesmo assim eu preferia que ele fosse um livreto. Aqui a gente tem a biografia de Ennio Morricone. Ennio Morricone nasceu em Roma em 1928, blá blá blá, blá blá blá. Quem quiser dar uma pausa aí pra ler depois o resto, né? É interessante a história de Ennio Morricone. Vamos lá. Não estou conseguindo colocar direito aqui. Aqui a gente tem o momento em que Regan está sendo hipnotizada pela... Não, ela está entrando com sincronizador, quer dizer, pela primeira vez com a sua psiquiatra. Quem está aqui atrás dela é Richard Burton, Padre Lamont. Olha, quantos bastidores aqui desse filme, tem muita coisa interessante. Pelo que eu sei, ele vivia bêbado de uísque durante os sets de filmagem. Olha só que maravilha, olha que emprego gostoso. Você tá no tédio lá no trabalho, você fala, vou tomar uma dose de uísque. Ó, vai eu fazer isso no meu pra você ver o que eu vou arrumar pra minha vida aí, né? E ele não saía da cola de Linda Blair, ele grudou nela. Pra quem não sabe, Richard Burton é o ex-marido de Elizabeth Taylor. Mas ele grudou na alma da garota, né? A garota parece que aos 15 anos namorou com o Rick Springfield, um cantor de rock aí, que tinha 25 anos. A família dela era contra esse namoro. Segundo eu sei, ela perdeu a virgindade com esse tal de Rick. E as coisas não deram certo, o pai dela não era de acordo, porque, vamos lá, a garota com 15 anos, o cara com 25, a gente sabia muito bem que ia dar no que deu, né? Que ela perdeu até a virgindade com ele. E Richard Burton ficou na cola dela. Eu sei que Linda Blair já estava começando a desandar aqui em O Exorcista 2, o Herege. Ela já estava rodando a banca. Tanto que quando a gente teve a imprensa de O Exorcista 2, o Herege, naquela entrevista coletiva lá, tem fotos dela com ele aos beijos. Eu não tô falando de qualquer beijinho, não. Eu tô falando de beijo, tá? Beijo, 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 beijão. Aqui já é cena. Eu acho que é uma das melhores cenas que a gente tem no filme todo. É essa que traz aqui a Regan possuída. Porém, é uma Regan possuída que você sabe que não é a Regan, né? Esse filme, gente, ele já foi sofrido desde o projeto. Vamos lá, vamos descascar essa parte aí. Esse filme ele já foi sofrido desde o projeto. Por que eu tô falando isso? Até a gente chegar no Richard Burton, a gente teve 3 atores. Eu me lembro que um era Jack Nixon, o outro era Marlon Brando e o terceiro não me lembro quem é. Porém, eles queriam os cachês exorbitantes. Aí a Warner Bros. Se negou. Foi onde eles chegaram a Richard Burton, e colocando ele para fazer o papel de Padre Lamont. A gente teve diversos roteiros. Aí vamos lá. Por que houve diversos roteiros quanto ao Exorcista 2, o Herege? O primeiro a gente teria a participação de Ellen Burstyn. Ela leu o roteiro e falou, tô correndo dessa bomba. Aí a gente foi pro segundo roteiro. Linda Blair falou, eu não vou usar maquiagem. Ela se recusou também. Vamos lá, o trauma que ela deve ter pegado de O Exorcista. Ficar 8 horas para fazer maquiagem, depois ficar de castigo aquele tempo todo para fazer as filmagens. Dá para entender. Porém, Linda Blair estava vivendo o estrelismo aqui em O Exorcista 2, o Herege. Ela se sentia a garota de O Exorcista. Isso daí ela mesma fala em algumas edições que eu tenho aqui importada de Blu-ray desse filme. Entramos num terceiro roteiro, onde a gente teria o detetive Kinderman, né? Que é aquele investigador que fica na cola de Chris McNeil, porque ela sabe, ele no caso sabe,
que o assassinato de Burke Dennis está relacionado àquela mansão em Washington. É fato. Né? Ele descobre que realmente ele caiu daquela janela. Agora ele quer saber como. Né? Tanto que no livro fica bem explicado. Né? Ele descobre que a Chris McNeil teve uma visita de um certo homem que já tratou de uma doença rara de um rapaz. E quando se fala dessa doença rara, quer dizer da possessão demoníaca. Então ele já relacionou o que aconteceu com a garota McNeil ali, como foi que esse homem morreu. Então assim, voltamos pro Exorcista 2 agora. Aí ele estaria no roteiro de O Exorcista 2. As filmagens estavam marcadas para ser iniciada em 1976. Exorcista 2. O que aconteceu com esse detetive Kinderman? Acho que é Lee Jacob, alguma coisa assim o nome dele, não estou me recordando bem. Ele faleceu em fevereiro de 76. O que aconteceu? Vamos fazer outro roteiro? E olha, foi roteiro em cima de roteiro. Eu tô falando de 5 a 6 roteiros e a gente terminou nessa bomba. Foi aonde chegaram de tanto escrever. Porém, o roteiro original se trataria realmente, sim, da garota ser novamente possuída. Mas foram tantas coisas, tantas intervenções, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E essa daqui no estrelismo se recusou a usar uma maquiagem que colocou a gente para uma Regan possuída numa situação dessa. Olha só o que é isso. Tá parecendo a boneca assassina, né? Mas enfim, vamos lá. Aí a gente tem um texto aqui que fala a biografia de Ennio Morricone. Aqui embaixo a gente tem alguns textos que fala The Music. Gente, ó, eu vou dar um jeitinho aqui, aí vocês dão uma pausa para ler aí, tá? A gente tem mais esses dois aqui. Aqui tá toda a história, né, do... Aqui, mas esses dois... encarte complicado. Filho, se você fosse um livreto, a vida era mais fácil. Agora a história do diretor... Olha, eu vou te falar, tem quem ame John Boorman e tem quem queira matar John Boorman, né, porque é de... Eu sei que no decorrer das filmagens de O Exorcista ele contraiu até malária, se eu não me engano, alguma coisa assim do tipo. Então assim, gente, O Exorcista 2 é porque eu vou deixar tudo mesmo pra falar desse filme, dos bastidores dele, quando eu vier trazer alguma mídia do filme. Porque, meu, é um filme assim que tem muito o que falar. Tem muito o que falar mesmo. Questão de produção, questão de estúdio, questão de tudo. Até o que ele passou durante as filmagens, né? Devido ter contraído malária. Aí tá aqui o diretor John Boorman. John Boorman nasceu em London em 1933. Olha, eu vou te falar, como eu te disse, tem gente que ama, tem gente que odeia. Tem uma edição de Blu-ray dele importada aqui que eu adquiri um tempo atrás, que foi, eu acho que foi a última a ser lançada. Inclusive a gente tem um disco aí com entrevista longuíssima com Linda Blair nos dias de hoje, ela fala muita coisa. E a gente também tem aquela versão do filme, do áudio, que você coloca os comentários do diretor. E você vê que o John Boorman, ele acredita no Exorcista 2. Eu também acredito, porque eu acho que vai de como nós assistimos. Quando eu assisti a primeira vez, foi como eu te falei, foi um transtorno. Eu não consegui entender bolhufas, porque você está esperando uma coisa que você quer entender. Só que o que você quer entender é ver essa garota novamente possuída. E você vai tendo só explicações do que aconteceu com ela, no caso. Então isso dá um transtorno. Mas depois que você pega o Exorcista 2, que você consegue entender a história dele, que você interpreta ele, realmente você tem um filme bom e legal. Mas até você chegar nisso, você precisa primeiro matar o Exorcista 1 na sua mente para depois você absorver o Exorcista 2. Muitas pessoas não conseguem fazer isso até hoje. Eu não vou negar, eu assisti muitas vezes o Exorcista, eu não consegui entender nada. Tem um momento que ela faz uma garota falar, para mim ali era o demônio agindo dentro dela. Aí depois que eu fui entender que ela tinha um dom, enfim, foi uma parafernália em entender realmente o que foi Exorcista 2 Herege. Até eu chegar, até eu interpretar e até eu absorver a mensagem do Exorcista, olha, eu aprendi muita coisa. Foi uma coisa que eu assisti na adolescência e só fui interpretar ele quando eu estava adulto. Mais ou menos isso. Aqui a gente tem a foto de Sharon. Sharon, ela é a babá, né, da garota lá, governanta no primeiro filme, e ela também tá aqui no Exorcista 2 o Herege, aqui a gente tá falando no filme. 3 anos depois, o grande sucesso internacional de Exorcist continua, aqueles blá blá blá. Aí vocês dão uma lidinha aí, tá?
A gente tem ela aqui no segundo filme, porém, quem já assistiu sabe, né? A catástrofe que acontece com ela aí no final do filme, bem tristezinho. Mas ela precisaria ter um fim nessa história aí. Ela teve, mas também não precisava ser esse, mas colocaram esse. Vamos lá. Aqui, capa, né? A gente conhece, muito legal a capa dele, mas essas imagens em preto e branco aqui, enfim, tudo bem. Essa imagem a gente não tem no filme, tá? Esse momento que ela toca os olhos da garota, a gente não tem no filme. Aqui é a cena lá que ela tá regando bem, regando mal. Aqui é em Washington, quando o Padre Lamont já tá tentando arrancar o coração demoníaco do bicho lá. Aqui é quando a entidade se manifesta em Washington, quando eles chegam na casa e ele começa a tomar a forma de Regan nos dias de hoje. Porque até então, quando eles chegam, eles encontram a Regan de 12 anos possuída lá dentro daquele quarto. E quando ela vê como o Regan tá hoje, aí vai se transformando. Mas você pode ver, numa Regan bem demoníaca, né? E ela vai sensualizando ali, tentando seduzir o padre. É uns negócios aí. Quem assistiu sabe do que eu tô falando. Vamos ver o CD agora, né, gente? Bom, aqui é a mídia física, né, da trilha sonora, a gente tem tudo, né? Warner Bros. Aqui, bem legal a simbologia da Warner aqui, que leva realmente mesmo ao filme lá de 77, né, o VHS. Muito legal. Mas eu acho que quanto à arte desse disco, a gente teria opções aí de fazer uma coisa bem bacana, uma coisa legal mesmo, show de bola, e uma coisa que realmente falasse, pombas, olha só que legal, né? Poderia até ser mesmo essa imagem, mas esse branco em cima, esse branco aqui embaixo e essa faixa aqui ficou um negócio muito. Ai, desculpa aí, mas ficou um negócio muito ruim. Ficou ruim demais, sabe? Não combina. Você tem um CD bonito, com arte legal e tudo, né? Ou diga assim, um acrílico, o encarte, capa contra capa. Aí quando você chega no CD, você fala, pomba, mas isso aqui não tá conversando com o resto do material. E não conversa, tá? Possa ser aí que pra alguém conversa, mas isso aqui pra mim não conversa com o resto do material que a gente tem aqui, não. Mas não conversa mesmo, gente. Não dá. Aqui a gente tem um momento que a garota está sendo tocada pelos pesadelos ainda, né? Ela, nada mais, nada menos, a gente sabe que ela é atriz, é filha de uma atriz nomeada aí, né? E ela, nada mais, nada menos, ela tá morando ali, ou é num duplex, ou é num triplex ali em Los Angeles. É mais espelho e vidro do que parede. Um negócio, para 1977, eles capricharam no luxo. O viveiro de pombos que essa garota tem lá, meu pai do céu. Sem comentários, né? Nossa. E, porém, a questão de segurança dessa cobertura é meia precária, né? Porque a gente tem uns parapeitos aqui e tudo, porém que existe alguns vãos. A pessoa passou dele, como ela tá passando aqui, é balbal, né? Mas os pombos dela ajudou ela. Ela tinha essa. No final a gente descobre que ela tem uma mediunidade, alguma coisa que diz assim, né? E a gente descobre que ela tem um dom aí e tudo. E esses pombos tiram ela desse transe nesse momento, né? Que ela tem essa ligação com esses pombos. Então, assim, é um filme que também traz uma mensagem muito bonita. O Exorcista 2, ele traz uma mensagem bonita aí, né? Do bem e do mal ao mesmo tempo. E aí você descobre porque que ela é possuída, por que ela foi perseguida e atormentada por esse demônio, o que está acontecendo. Porém, em alguns momentos, o Exorcista 2, ele desconstrói o Exorcista. Quem assistiu está entendendo o que eu estou falando. O Exorcistão, ele explica muito o fenômeno da possessão. E aqui ele destrói esse processo aí, vamos dizer, os sintomas, né, que a gente vai tendo aí de uma posse, mais ou menos isso. Mas voltando à mídia aqui, desculpa, para mim essa mídia tá reprovada, a arte dela não rolou, tá? A informação aqui fica muito confusa, porque se você não olhar bem, você fala o que essa imagem aqui tá querendo te trazer, porque parece mais uma arte do que uma imagem, né? É mais ou menos isso. Mas, enfim, tá, a gente tem aqui umas informações aqui, né? Devido ser um relançamento, a gente tá falando de High Coder, Jerry Felding, Jerry Goldsmith, não sei quem, né? Michael Legrand, olha, ele tá aqui. Michael Legrand, pra quem não sabe, é o compositor da trilha sonora de O Outro Lado da Meia-Noite, um filme baseado num livro aí, um romance de Sidney Sheldon. Graças a Deus eu consegui essa trilha sonora, eu fiquei de boca aberta. Eu falei, cara, eu não acredito que eu consegui realizar um sonho desse, porque meu sonho era ter a trilha sonora daquele filme. Aqui tá o Ennio Morricone, de Exorcist II Direct. A gente tem esse Lalo Griffin.
Até então, esse Lalo Schifrin, ele não está aqui em nenhuma trilha sonora de O Exorcista. Eu não sei se é Lalo Schifrin ou se é Lalo Schifrin que fala, né? Acredito que seja Schifrin. Ele entra na trilha sonora de O Exorcista 3, tá? O Exorcista 3, para quem não conhece, ele tá lá. E a Reagan aqui, cenas de filmes, né? Que tá tudo descrito aqui, legal pra caraca. Nossa Reagan. E é isso, pessoal. Acho que o que eu tinha para mostrar todo sobre esse DVD, CD, quer dizer, DVD, é porque eu vou te falar, não tem como falar desse filme sem falar do DVD. Não tem como, vamos lá, não tem como falar da trilha sonora sem levar o filme. Tanto que eu tenho certeza absoluta que eu falei muito mais aqui de filme do que de trilha sonora, porque a trilha sonora a gente não tem muita informação, é mais ou menos só isso mesmo e acabou. Gente, mas tá aqui, eu acho que vocês gostaram. Eu vou ter que fazer um vídeo aqui improvisado para mostrar o encarte totalmente aberto dele agora. Eu já vou avisar logo, vamos dizer que eu não tenho uma produção 100% para fazer isso, então eu vou ter que pegar mesmo a máquina aqui na mão e filmar. Então não vai ficar um vídeo 100%, mas eu vou mostrar para vocês esse encarte aberto e por que que ele não veio no formato livreto. Bora lá. Bom, pessoal, aqui é o encarte, como eu falei para você, aqui ele tá, né, aberto, em outras palavras, todo desdobrado. Desculpa os reflexos, não tem para onde correr, né? A iluminação aqui vem diretamente de cima, mas eu coloquei algumas aqui nas lateral para melhorar um pouco e acabou piorando tudo. Deixa eu ver se eu consigo trazer ele todo aberto aqui para vocês verem ele completo, né? Aí agora sim, a gente vai chegar na questão, mas por que que ele não pôde vir no formato livreta? A gente vai ver isso agora. Bom, já deu para sacar por que que a gente tem ele nesse formato todo dobrável, né? A pessoa já deve ter captado aqui por que que não teve como fazer o livreto. Mas eu vou falar a real para vocês, eu preferia que tivesse vindo no formato livreto. Ficou legal porque devido assim, vamos fazer desse jeito para trazer o pôster do filme. Olha, eu preferi o formato livreto do que o formato desse pôster. Tá? Eu acho que seria bem mais legal, bem mais bacaninha. Mas não ficou ruim. Deixa eu ver se eu tento melhorar um pouco aqui. Isso que eu quero falar um pouco dessa foto aqui da Linda Blair. Deixa eu ver se eu consigo tirar um pouco dos reflexos aqui da imagem dela. Vamos lá. Uma vez, pesquisando muito sobre Exorcista e Exorcista 2, eu cheguei num lugar onde eu encontrei o ensaio fotográfico dessa imagem. A gente tem a Linda Blair totalmente vestida de preto do pescoço para baixo, né? E essas fotos são trabalhadas com o reflexo dela no espelho. Então, assim, porque quem assistiu sabe que chega alguns momentos que a gente se depara com duas Reagans. Então, assim, a gente tem muito nesse ensaio fotográfico. Ficou muito legal, ficou muito bacana, mas infelizmente eu tenho uma notícia péssima. Eu perdi esse ensaio fotográfico dela. Infelizmente eu perdi, porque a gente tem ela de perfil, a gente tem ela olhando para ela mesma, a gente tem ela fazendo caretas, a gente tem ela com o cabelo esvoaçado. A gente tem muita imagem legal mesmo aqui desse ensaio fotográfico de Linda Blair. Mas infelizmente é um material que eu lamento muito ter perdido. Aí você me fala, como você perdeu? Sabe aquela história que vai acontecer só com os outros e não com você? Cuidado com isso, tá? Pois é. Eu achava que essa história de perder HD, de formatar computador, isso daí era coisa para os outros, não comigo. Pois é, perdi. Infelizmente, não gravei no CD naquele tempo, nem nada. Enfim, ficou só na minha memória mesmo. Eu acredito que poucas pessoas teve acesso a esse ensaio fotográfico de Linda Blair. Eu lamento muito ter perdido ele mesmo. Bom, pessoal, é isso aí. Tá aí o pôster. E por que que esse encarte não pôde ser feito em formato livreto? Porque eles queriam trazer o quê? Exatamente isso aqui, o pôster pra gente. O que não ficou ruim. Mas é isso aí, pessoal. Boa noite, tchau, tchau. E tem muito mais para se falar de O Exorcista 2, o Herege, futuramente. Um abraço para vocês aí. Muito obrigado. Tchau, tchau.